Oi, pessoal do canal, tudo bem? E hoje o nosso convidado é o Dalto Filho. Tudo bem, Dalto? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite, Grazi. Obrigado pelo convite. Obrigada por estar participando aqui do canal. Imagina. E o Dalto, ele tem uma história bem interessante. Primeiro que ele é mineiro, de Uberlândia, né? E tá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Dalto, primeiro eu gostaria que tu colocasse para nós como que tu teve em várias cidades e agora tu está nessa em virtude do teu trabalho, mas a tua história é bem peculiar, porque tu era jogador. Exatamente. Olha, é uma coisa bem interessante, né, Grazi? Que desde criança eu tinha uma mania de fugir de casa. Eu com 2, 3 anos parecia cachorro, só que ao contrário, né? Via o portão aberto e ia pra rua. E aí a minha mãe me pegava, me trazia de volta, até que um dia ela me deu lá em Minas a gente chama de couro, né? Me deu um couro com uma varinha daquelas de bem fininha, e eu chorei e falei assim, ó, eu vou embora dessa casa, vocês não gostam de mim. E aquilo eu sempre falava, qualquer briga que eu tinha com meus irmãos ou com meu pai, eu falava, vou embora daqui, vocês não... Até que com 17 anos eu peguei e realmente fui embora. Então daí eu saí de Uberlândia e fui para Belo Horizonte, para jogar na época se chamava Fiat Minas. Hoje novamente, né, no clube chamado Minas Tênis Clube. E lá eu comecei a minha carreira profissional de voleibol. Aí comecei Então a tu virar, realmente fugiu de casa. fugir de casa e não voltei. Isso aí é porque tu tinha a aptidão pro esporte, tu só queria fugir correndo. Olha, realmente, Grazi, eu acho que é muito mais uma questão de não querer ficar preso, né? Assim, eu sou um pisciano e o pisciano ele é muito curioso. E eu sempre tive muita curiosidade de conhecer lugares e, enfim, não me sentia, não me via morando pelo resto da minha vida naquele lugar, até mesmo porque a gente sabe que por mais que a gente tente construir o nosso caminho, né, através do nosso livre-arbítrio, algumas coisas nós passamos necessariamente. E não deu outra, né? Eu acabei vindo aqui Eu cheguei aqui dia 13 de maio de 2002 e quando eu coloquei os pés, desci do aeroporto e coloquei os pés em Caxias do Sul, depois de ter morado em umas 15 cidades mais ou menos, eu, eu falei assim, é aqui que eu fixarei as minhas raízes, porque eu senti uma coisa muito boa aqui na cidade. E ele não é gaúcho, viu, pessoal? E aí, tu sentiu uma coisa muito boa, mas tu trocou a tua área, tu não continuou jogando, né? Exatamente, o que aconteceu? Eu cheguei aqui em 2002, eu vim para a UX, eles tinham um projeto para entrar na Superliga, né? Que seria a Série A do campeonato de vôlei brasileiro. Então, um tempo antes eu estive aqui jogando em Bento Gonçalves, pela equipe Santo André, que era a antiga Pirelli, depois se chamava Shopping ABC. E aqui, nesse jogo que nós fizemos contra Bento, um amigo meu, que jogou comigo em Uberlândia, que fazia quase, sei lá, uns de 10 a 15 anos que eu não o via, ele estava jogando aqui na UX. E quando ele me viu lá, foi bem interessante, trocamos telefone, que bom, que bom. E aí ele pegou, depois de um tempo, e entrar em contato comigo, a UX. Aí a primeira coisa que eu perguntei para eles foi o seguinte, vocês dão bolsa de estudos? Aí ele falou, sim, inclusive nós somos uma universidade, nós temos bolsa de estudo, e na época eu já estava na metade do meu curso de Direito também, né? Então sempre, depois que eu saí do Minas Tênis, o meu objetivo sempre foi conciliar os estudos com o esporte. Primeiro porque o vôlei, principalmente na minha época, não era algo assim que você vai ganhar rios de dinheiro, né, Grazi? E você vai ter uma condição de vida tranquila. Não. E segundo, porque justamente você, por um período, é bom, é legal, você conhece pessoas, você conhece lugares, mas
depois de um tempo isso começa a ser uma coisa bem angustiante, porque à medida que você vai estabelecendo os seus relacionamentos, você vai tentando criar raízes, do nada eles chegam e muito bom, beleza, obrigado, acabou o time, tchau pra ti. E assim, chega uma hora você fica cansado disso, né? Então justamente eu queria estudar, queria me formar, me formei depois de um longo tempo, né? Mas esse era o objetivo. Então por isso que eu vim aqui para Caxias do Sul. Como que tu vê essa questão do esporte da tua época até onde tu parou com hoje? Olha, o voleibol principalmente, né? É um esporte que ganhou muita notoriedade ali logo que o Brasil foi campeão olímpico e depois nós tivemos novamente ali o título, né? Que foi o bicampeonato em 2004 em Atenas. Então novamente trouxe um apoio, né? Vamos assim dizer. Só que isso é uma coisa muito passageira, né? Então você vai ali 2, 3 anos, você tem patrocinadores, você tem pessoas investindo e dali a pouco isso também já não está valendo mais nada. E o interessante é que muitos jogadores acabaram saindo do Brasil. Isso é o que é legal, porque abriu muitas portas, né? Se abriram muitas portas. Então tinha pessoas jogando no Catar, na Itália, Rússia, França, Portugal, Espanha, Turquia, só não, sabe? Então assim, e antigamente isso não tinha, né? Era muito restrito. A Itália, ou no máximo ali na Espanha. Então isso foi uma coisa legal, né? Você abriu possibilidades e muitos amigos meus aproveitaram essas oportunidades para aprender uma língua, outros para estudarem, né? Voltaram com pessoas graduadas em educação física, como técnicos ou como profissionais da área, né, da educação física. O que é importante, assim, principalmente eu vejo, né, Grazi, você saber conciliar o estudo, porque o voleibol, principalmente, ele te dá essa oportunidade de você estudar e, ao mesmo tempo, você conhecer pessoas, você conhecer lugares, né? Hoje em dia é difícil isso, para uma pessoa, para um cidadão comum, para uma pessoa normal, você estudar, você trabalhar e você estar viajando, conhecendo lugares. Então, a pessoa também não precisa só ganhar dinheiro. Se ela souber explorar isso de uma outra maneira, é muito bem-vindo também. Souber aproveitar as oportunidades, As oportunidades. E tu exatamente. colocou uma coisa bem interessante. Aí o pessoal voltou, foi fazer educação física, foi fazer isso, e tu disse que tu se graduou em Direito, né? Me graduei em Direito. E hoje tu não trabalha com Direito, tu Hoje eu trabalha não trabalho. numa área comercial de Na uma área empresa. comercial. E o que te fez fazer porque são coisas bem diferentes, né? O esporte do Direito, né? Vamos que lá. mudou pra ti? O meu sonho, eu tinha um objetivo. O meu objetivo qual era? Me formar com 27 anos em Direito, sair do Brasil em definitivo, porque eu já tinha jogado algumas temporadas na Argentina, mas ir embora para a Europa, por exemplo, ganhar uma grana, passar uns 3 anos mais ou menos jogando, juntando uma grana, voltar para o Brasil e baixar a cabeça, estudar. Meu sonho era ser agente da Polícia Federal. Então por isso que eu fiz o Direito. Só que depois, né, você vai indo, vai para um lado, vai para o outro. E quando eu cheguei aqui em Caxias do Sul, eu conheci a mãe das minhas filhas, né? Então foi uma pessoa assim que eu me apaixonei, foi muito legal nesse sentido. Ela me deu muito apoio para poder... Porque você tem que ter coragem. É uma vida muito boa, é uma vida muito legal essa de você ser um atleta. Então ninguém quer deixar assim de uma hora para outra, porque essa transição, Grazi, é difícil, é complicada. Se você não tiver um apoio, se você não tiver uma preparação, uma estrutura, a pessoa se perde. Então, nesse ano que eu cheguei aqui na UX, eu conheci a mãe das meninas, né? Eu falo a mãe das meninas porque nós somos separados, mas a gente tem uma relação muito legal, uma relação de muito respeito, de muita amizade.
Então eu não falo assim a minha ex-mulher ou alguma coisa, eu falo a mãe das meninas, né? E aí, enfim, ela foi o instrumento, né, de modificação. Ela deu start. E aí eu já não queria mais seguir. Tive proposta, logo que eu terminei a temporada na UX, eu tive proposta, eu fui muito bem, então eu tinha proposta, eu era o capitão do time, tinha proposta para renovar, tinha proposta da Ubra, que tinha acabado de ser campeã brasileira, tinha proposta para ir para a Itália, para a A2, né, que é uma divisão, seria uma Série B do Campeonato Brasileiro aqui. E eu falei, não, já tinha combinado, na época com hoje o meu amigo, um grande amigo meu, o Nilo Borges, que eu iria trabalhar na Marco Polo, que eu trabalharia na Marco Polo e jogaria os jogos do SESI para eles, porque a Marco Polo naquela época eles tinham uma política nesse sentido muito legal. Então quando eles iam contratar alguém de chão de fábrica, que nem era o meu caso, né, como eu não tinha experiência alguma nesse sentido, falaram, então entre contratar um cara que era um atleta profissional, uma pessoa comum, contratemos então um atleta. Uhum. E foi isso que aconteceu. Eu larguei tudo e os caras falaram, tu é louco, cara. Tu é louco. Pô, tu ia ganhar 3,01 a hora. Claro, a gente está falando aí, né, Grazi, de 2003. Mas aí eu fui e falei, cara, vai ser isso. E daí a mãe das meninas, a mãe delas me deu uma força, não, vai, vamos lá, e foi. E a hora que eu vi, eu estava metido na área comercial. E eu, acostumado, né, o tempo inteiro a lidar com pessoas, porque no atleta, o que é o bom, o que é o interessante, Grazi? Como o voleibol é um esporte coletivo, e você treina, você joga, você lida o tempo inteiro com conflitos. Além de você lidar com conflitos, você lida também com muita pressão. Tem que ganhar. Cara, tu tem que ganhar. Tu não tá aqui pra bater bolinha. Tu vem aqui, tu recebe, tu tem um gol, tu tem que ganhar. Se tu não ganhar, tu vai pra rua. Basicamente é isso. Sem pressão alguma. Sem pressão alguma. E aí, quando eu vi, pô, mas eu gosto de conversar com as pessoas, eu tenho relacionamento, eu sou um cara... direito? Olha, quem sabe... Gostava, porque eu gosto, assim, principalmente o direito tem muito de filosofia, né? Uma questão também de interpretação, hermenêutica, são coisas que eu gosto. Mas já não me via mais atuando na área, não sendo um operador do direito, né? E depois de um tempo, eu acabei, já estava bem consolidado lá na parte de pós-vendas, da Marco Polo, mas eu comecei a pensar que poderia ter alguma coisa um pouquinho melhor, né? E aí eu fui para o mercado, depois de 1 ano e meio, assim, fazendo algumas entrevistas, né, com algumas empresas, surgiu a oportunidade de eu ir ali para a Voestalpine Mencoll. Aí eu falei, agora não dá, né? Pô, me formei 37 anos, eu não vou abrir um escritório de advocacia, começar do zero. Eu tinha 2 filhas para cuidar. Mudou o cenário, Mudou o cenário. Então, assim, hoje, por isso dessa transformação, né? Eu comecei no direito com o sonho de ser agente da Polícia Federal e hoje eu me sinto bem realizado, assim, trabalhando na área comercial. Aí tu parou um pouco de fugir de casa. Parei de fugir de casa. E na época, teus pais aceitaram essa transição de tu estar sendo atleta? Como que foi esse apoio que tu teve? Olha, os meus pais sempre me incentivaram, né? Mesmo assim, num período bem difícil que nós atravessamos ali no início dos anos 90, que teve aquela crise lá do Collor, enfim, meu pai ficou desempregado, meu irmão no exército, a minha irmã numa faculdade federal e eu fazendo Senai. Então, minha mãe voltou a fazer unha, meu pai fazia bico aqui, fazia um bico ali. E aí eu falei, parei de jogar. Fiquei não andava, eu acordava de manhã e ia pro Senai. Aí eu ia e voltava a pé. Aí chegava, almoçava, ia treinar. Eu ia e voltava a pé. Chegava, tomava um café, ia pra escola à noite. E voltava a pé. Chegava uma hora, não aguento mais, né? E aí o pessoal, quando eu parei, o pessoal do clube lá, do UTC, que é o Uberlândia Tênis Clube,
que é um clube que eu tenho assim muito carinho, que é normal, né? Principalmente foi lá em casa, conversaram com meus pais, não, pô, o guri não, né? O menino, menino tem talento, né? Que nem fala. E aí eles se propuseram a me dar os vales e me deram um par de tênis, que eu também já estava praticamente jogando descalço, né? Pô, há 33 anos atrás, comprar tênis era caro. Gente, não é assim, eu vou na loja um tênis, um Rainha Vôlei, era uma fortuna. E, enfim, e aí foi indo, eles foram dando apoio. E até hoje eu me lembro perfeitamente, quando eu estava indo embora, né? Daí meu pai falou, é isso mesmo que você quer, meu filho? Aí eu falei assim, olha pai, o senhor pode ficar bem tranquilo, porque se eu não me der bem no esporte, eu vou me dar nos estudos. E acho que isso marcou muito assim para mim também, sabe? Por isso que eu fiquei com aquela coisa. Mas eu prometi pro meu pai, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Não, acho que foi para mim. Eu queria, então foi isso. E hoje tu incentiva tuas filhas a jogar? Elas têm essa... Sim, nós incentivamos, né? Então, por exemplo, hoje a mãe delas é casada também com o marido dela, foi atleta profissional também, ele foi goleiro do Caxias, jogou em vários lugares também, então já tem essa veia esportiva. Então ele também é um cara que incentiva elas. Então a minha mais velha, a Maria Clara, hoje ela é atleta do handball, lá do Recreio da Juventude, e a Beatriz, a minha caçula. Teu bebê. Meu bebê, que já está desse tamanho assim. Karatê, tá fazendo karatê, e às sextas-feiras ela treina vôlei. Então, assim, tem que ser esporte. Então, todo mundo lá, a gente incentiva bastante. Isso é uma coisa bem legal. Porque é onde tu cria disciplina, né? Disciplina, e é onde você aprende principalmente a lidar com conflitos, né? Então é uma coisa bem interessante. Então, quanto mais você se relaciona, quanto mais conflitos aparecem, mais oportunidade você tem de ir amadurecendo e criando mecanismos para poder lidar com essas situações, né, de pressão. Quando tu descobriu a tua espiritualidade? A minha espiritualidade, vamos lá. Bom, eu sou espírita, né? Eu sou espírita, eu frequento a Casa Espírita Jesus de Nazaré, ali no bairro Cruzeiro, desde 2015. Foi quando eu efetivamente comecei a estudar e a trabalhar. Mas o espiritismo ele entrou na minha vida ainda quando eu era bem jovem, que era criança ainda. A minha irmã, ela teve um problema no braço, parecia um fogo selvagem. E nada, assim, medicamento, levamos, né? Meus pais levaram ela em vários médicos, levaram na época em Uberaba, que era uma medicina mais avançada que tinha na região do Triângulo Mineiro, e ninguém dava solução para aquilo. Então alguns médicos já falavam até na possibilidade de amputar o braço dela. Meu Deus, era tipo como se fosse uma dormência? Ficou cheio de bolha, ficou uma coisa bem estranha assim, ela sentia ardência. Eu lembro da minha mãe assim ao lado na cama, fazendo compressa, né, e às vezes abanando assim, e ela começou a benzer. Lá em Minas a gente fala muito das benzedeiras, né, aí começou a benzer, e aquilo lá trazia um certo alívio. Até que um dia, numa das benzedeiras, falou assim, por que você não leva ela lá no centro espírita tal? Naquela época, né, coisas de mãe, imagina, já estava qualquer coisa que você falasse, a pessoa ia aceitar. Ia aceitar. Isso é uma coisa normal. E aí minha mãe levou, eu fui junto, e aí chegou lá, uma moça lá, deu um passe nela, e ela falou assim, olha, isso aqui é um trabalho. Nós vamos ter que usar um contraveneno, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí tal hora, tal dia. Aí deu um monte de coisa para minha mãe comprar. Resumindo, tal dia chegou ela e o marido dela. E aí eles falaram para tirar as crianças da sala, né? Colocar num quarto lá, que daí
Aí fizeram um trabalho, literalmente um trabalho, um despacho, né? Assim, na Umbanda se diz, porque uma pessoa, segundo ela, tinha feito uma coisa para o meu pai, uma pessoa que tinha inveja do meu pai, tinha feito um trabalho, meu pai perdeu o braço no torno. Meu Deus, gente, que horror! Meu pai, na época, ele era torneiro Que mecânico. horror! Torneiro mecânico. Só que daí, como meu pai tinha uma espiritualidade, uma coisa muito mais forte, acabou recaindo sobre a minha irmã, que era mais fraca. Porque esses espíritos, quando recebem algum pagamento, eles têm que cumprir com o trabalho. Então, eles pegaram a minha irmã. E assim, né, Grazi, impressionante que não deu uma semana, aquelas bolhas, aqueles negócios começou a desaparecer do braço da minha irmã. E depois, assim, uns 15 dias depois não tinha mais nada. Aí a gente ficou, né, como criança, ficou aquilo marcado. E depois de um tempo a gente teve a oportunidade minha irmã conheceu no cursinho uns amigos que eram espíritas, né? A avó deles tinha uma casa espírita lá. E nós começamos a frequentar essa casa e a estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos. E foi bem legal, assim. Aí depois eu me mudei. Nisso tu tinha 17 anos? Não, nessa época eu tinha 14. 14? 14. Eu acho que foi uns 8 anos depois dessa experiência que aconteceu com a minha irmã. E aí a gente estudava, nós fazíamos toda a parte do Evangelho. E aí eu me mudei, fui perdido, mas para onde eu ia, eu sempre levava o Livro dos Espíritos. E sempre lia, e era aquela coisa que trazia para mim muitas vezes em momentos de aflição, né? Porque tu tá sozinho, tu tá angustiado, tu perdeu um jogo, tu não sabe o que vai ser no dia de amanhã. E é onde eu lia, e aquilo me trazia uma paz, me trazia um conforto. De forma resumida, né? Aí, em 2015, logo que eu me separei, aí eu comecei a frequentar essa casa que eu falei, que ali é a Casa Jesus de Nazaré. E ali eu estou há 6 anos. Tu conheceu um caminho, né? Isso é interessante, Sim. Né? Para as pessoas entenderem que independente da quem tiver outra religião, enfim, é importante ter fé, né? Importante ter fé, né, Grazi? E até mesmo assim, tempos de hoje, né, é uma coisa que cada vez está sendo escanteada e cada vez mais, vamos assim dizer, banalizado, né? Com as questões religiosas, com a questão de Deus, com a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente já não vê mais aquele respeito que as pessoas tinham outrora. É uma coisa muito um descaso, e isso por um lado é triste, assim, porque você tem que ter uma fé, uma crença, mesmo que não seja em Deus, mas né, tem muita gente que fala, eu não acredito em Deus, mas eu acredito num algo mais, num ser assim, assim. Todos nós temos isso, todos nós trazemos isso de forma intrínseca. O importante é buscar, né? Buscar. Cada um o seu caminho, cada um a sua... caminho. Aquilo que lhe conforte. Exato. Que lhe traga conforto. Então o Espiritismo te confortou. Me confortou, me consolou. Por isso que realmente a gente chama de o Consolador Prometido. É isso aí. Dalton, eu queria te agradecer teu depoimento, Imagina. teu relato, tua história de vida, que possa passar aí para o pessoal, que o pessoal possa se inspirar também na tua história, quem tem vontade de ser atleta, quem tem vontade de ir para algum outro lugar, né? Porque tem que arriscar, né? Olha, a vida passa. E literalmente você só pode se arrepender daquilo que você não fez. É isso aí, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado, Grazi. Um abraço a todos e deixa aí seus comentários. Se você tem uma história se você tem alguma coisa aí também para comentar ou questionar o Dalton, pode deixar aí que a gente conversa com ele de novo, faz questão, trago ele aqui. Com certeza, teria o maior prazer em responder. É isso aí. Ok. Gratidão.